Jesus, porque o que depois da adoração da Santa Cruz, já a última parte da cerimônia, que consiste de as leituras que os senhores ouviram, que termina agora com este breve sermão, depois chamadas as orações pelos pagãos, catecúmenos, judeus, etc. Depois temos a adoração da Santa Cruz, não? E a comunhão, que neste rito só o padre comunga. Nós celebramos a paixão e hoje se leu o Evangelho de São João. Durante essa semana se leu domingo passado, desde o domingo de Ramos, e hoje a paixão segundo os 4 evangelistas. Sempre São João fica na Sexta-feira Santa. Uma breve consideração para aproveitarmos o Evangelho, que é um relato histórico verdadeiro, com o que nós celebramos, que é uma cerimônia de um acontecimento verdadeiro, mas não é só um simbolismo, não pode se restringir a isso. Como é um acontecimento da fé, então nós viajamos há 2000 anos atrás e vamos ter que tocar o Calvário. São Tomás ensina que toda vez que temos considerações de fé pela meditação, nós tocamos as verdades de fé. Então é a diferença de um simbolismo, uma história, mesmo sendo verdade, mas se ficar restrita à história, é uma lembrança de um fato. Mas quando é uma lembrança de algo histórico da nossa fé, tem algo que sobrepassa, porque nós vamos e tocamos a este acontecimento. Então nós aqui, que aqui estamos, não? E as almas que ouvirão por esses meios também se unirão à paixão de Nosso Senhor, devem tocar a paixão de Cristo. Nós devemos ouvir o Evangelho, não foi em língua latina, mas depois os senhores temos muito tempo de lê-lo em casa, ou depois, em um momento de oração, e reviver o que estava acontecendo esta hora. Nosso Senhor estava já por ser crucificado, e tudo que nós ouvimos, muitas coisas já haviam passado na madrugada. E por que devemos que tocar? Porque se nós não tocamos essas verdades de fé e só celebramos por um tradicionalismo dos nossos pais, porque todos celebram a Semana Santa, o mais impio dos católicos hoje, se a igreja estivesse aberta, ele entraria para rezar. Há um costume, graças a Deus, que é algo que sobrevive apesar de toda impiedade. Mas o que acontece? Como não tocam essas verdades, as pessoas continuam iguais. E quando nós celebramos os mistérios da nossa fé e ficamos iguais, diante de Deus, nós ficamos piores. Piores. A nossa Semana Santa de hoje não pode nos deixar igual à Terça-feira Santa. A nosso Sábado Santo não pode nos deixar igual com um sábado qualquer. Por isso, queridos fiéis, a Igreja, que é mestra da verdade, nos fez fazer penitência. Nós seremos incapazes de entender a paixão de Cristo se nós não estivermos com fome, com sede, com cansaço, porque era o que Nosso Senhor estava passando nesse momento. E é Deus que passa essas coisas. E se nós celebramos nossa quaresma regada a cervejas, a folias, a Páscoa não terá nem ou não, que durou a quaresma, que é absurdo. E quando Nosso Senhor ressuscitar, para nós vai ser um sábado ou um domingo como qualquer outro. E aí nós não tocamos as verdades de fé que celebramos. E é a razão pela qual o católico, ele cada vez se faz mais criminal, criminoso. Daí saem as heresias, daí saem os escândalos, daí sai a apostasia que nós vivemos, hein? Porque nós falamos, o modernista, mas o modernista é um bispo, o modernista é um sacerdote, o modernista é um religioso, o modernista é um batizado, ou seja, é um péssimo católico. Não é um protestante, é verdade, ele sequestrou a doutrina errônea, herética lá do protestantismo. Mas quem é o modernista? É um péssimo católico. E se nós queremos realmente viver a fé católica e do que nos compete de guardar essa fé, nós não podemos fazer o que eles fazem. E o que eles fazem? Celebram, mas não tocam essas verdades de fé. E por isso eles saem iguais aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus piores. E deste crime, infelizmente, também nós somos partícipes. Porque não, talvez para os senhores é a primeira Semana Santa,
celebrada de modo litúrgico, mas não é a primeira semana da vida dos senhores, das nossas vidas. Crucifixo nós temos por todas as paredes. E ele é suficiente para nos unir à paixão de Cristo. É uma imagem que nos conecta com algum acontecimento da nossa fé. Então podemos dizer, não, é a primeira Semana Santa nossa de modo litúrgico. Perfeito. Mas só que um católico que sabe o que é a paixão de Cristo, qualquer consideração, filmes como vem, ou qualquer outro meio que mostra aquela cruel realidade, ele não pode sair igual antes de ter considerado esse mistério. Não pode. Daqui, repito, queridos fiéis, daqui vem a grande pena e o sofrimento quaresmal não estiver na nossa, nos afligimos pela mão de Deus, da penitência pela mão da igreja, Deus nos flagela nos castigando. Ascético, porque para viver ao critério do que dirão, do que acharão, ele tem que se prostrar a uma vida ascética mais rigorosa que de um padre do deserto. E isso é um castigo, porque não faz por Deus, não faz por amor a Nosso Senhor e para salvar sua alma, ele vai fazer por o mundo, ao critério do diabo e se condenar. Nada vai ficar sem. O homem vai ter que sofrer com a penitência para se alegrar com as alegrias da nossa Páscoa também, que é nossa. Nosso Senhor é primícia. O primícia é o primeiro de muitos, vai explicar São Paulo. Então, se nós não vamos entender essa alegria se nós não vivemos nossa quaresma. E essa disposição é de traidor de Deus. Foi vendido por cervejas, por bares, por festas que duraram algumas horas. E Judas vendeu por quanto? 30 moedas. E sabe o que é o preço disso? O preço de um escravo. Ou seja, o valor de Deus é centavos. Em realidade, nada. E assim vamos fazendo com que por nossa causa, como diz o profeta Isaías, o nome de Deus é blasfemado. Então a nossa paixão tem que se configurar. A nossa vida é uma paixão, é um sofrimento. Ou se configura com o Calvário, ou se configura com aqueles que caminham para a condenação, que sofrem muito, para serem aplaudidos pelos homens, louvados pelos homens, mas receber do céu cruéis vaias. E aqueles que são vaiados por este mundo, por este século, vai receber aplausos dos santos, hein? Porque lá em cima se entra triunfante. E para isso tem que o quê? Viver o Calvário. Se nós não vivemos o Calvário, nós vamos destruir o altar, é o que fizeram. Nós vamos acabar com tudo que tem sangue, porque dizem, não, isso é muita crueldade, é muito sangue, é muito sofrimento. Vamos alegrar nossa vida. Então colocam mistérios da luz, colocam a 15ª estação, fazem da missa uma ceia, fazem disso uma festa. E quando falamos da eternidade feliz, todos os nossos olhos e sentidos estão nublados, porque já estão todos excitados com alegrias nessa terra. Agora, se nós falamos do Calvário, do sofrimento, da penitência, para depois conseguir a alegria eterna, isso sim é católico. Por isso o catolicismo, a primeira coisa que faz é plantar uma cruz. Tanto na testa dos senhores antes de ser batizado, como em qualquer lugar que ele chegou, até o ápice de uma coroa de um rei é uma cruz, porque o catolicismo é sacrifício. O catolicismo é sangue, é morrer por Nosso Senhor, é matar o velho homem, é vencer o diabo. Isso é ser católico. E como vamos conseguir? Tocando pela consideração do que nós acabamos de ouvir do Santo Evangelho, aquela verdade, e daquela verdade contemplada e assentido primeiro pela fé, creio na paixão de Nosso Senhor, nós recebemos a força de reproduzir cada um à sua medida. Mas ninguém está escusado ou dispensado, nem por Deus e por ninguém, de viver uma parcela do Calvário. Ninguém está dispensado. Então peçamos a Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, a graça imensa que devemos pedir hoje nesta cerimônia, de tocar o Calvário e sair de lá 2 baldes, um com o sangue de Jesus, Nosso Senhor e Deus, e outro com as lágrimas de Nossa Senhora, para enriquecer e regar esse cruel desterro que nós temos. Porque esses 2 baldes têm todos os deleites, todas as graças, todas as riquezas que nós precisamos neste desterro para depois dele encontrar Jesus bendito. Então vamos lá com esses 2 baldes e colhamos muitas lágrimas que choram como um manancial e sangue que não falta por todas as partes tingido está o Calvário e a cidade de Jerusalém para enriquecer nossas almas do sangue de nosso Senhor
E quando vier o anjo da divina justiça, como outrora viu na casa dos israelitas manchadas nos batentes de Tel, nas portas, o sangue do cordeiro passou direto. E quando vê que tem um balde de lágrimas de Maria Santíssima e um balde do sangue de Nosso Senhor, o anjo da divina justiça vai passar direto. Por quê? Porque nesses baldes nós já bebemos da misericórdia e também da justiça de Deus. Porque essas lágrimas são amargas, mas só que essas lágrimas também causam doçuras. Esse sangue é cruelmente derramado, mas causa gozos que ninguém pode dar, somente esse sangue precioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em pé.